Olá, o meu nome é Lucy. Aqui nesse canal a gente fala sobre fatos desconhecidos, fatos curiosos, história, e eu vou te mostrar uns Estados Unidos diferentes. Hoje nós estamos aqui no Oak Cemetery. Aqui é onde está enterrado o tio Sam. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre essa pessoa, sobre esta celebridade que muitos conhecem como aquele homem alto, de barba branca, com uma cartola azul, vestindo um casaco muito bonito e elegante da bandeira dos Estados Unidos, apontando o dedo para você e pedindo para você entrar para as Forças Armadas. Essa era a imagem que eles utilizavam na Segunda Guerra Mundial do tio Sam, encorajando os jovens a dar a vida pelos Estados Unidos. E isso tem um porquê, e eu vou te contar exatamente quem foi Samuel Wilson. Esse é um nome verdadeiro do tio Sam da América. Nesse vídeo eu vou responder a sua pergunta: quem é o tio Sam da América? Quem foi esse homem? Ele foi real? Ele existiu? E por que usamos esse ícone até hoje? A América é conhecida como a terra das oportunidades, os Estados Unidos do tio Sam, a terra prometida, entre tantos outros, mas nós podemos ter certeza de que um dos mais conhecidos é a figura desse homem. Samuel Wilson é o nome do tio Sam. Aquela figura imponente era um homem açougueiro que durante a guerra de 1812 ele despachou muitos e muitos barris de carne para os soldados que lutavam na linha de frente pelos Estados Unidos da América. Ele chegou a despachar 6.000 barris de carne por ano para os soldados. Chegou a um ponto que Samuel não conseguia suprir a demanda e ele passou a ser um fiscal do governo americano para com os outros matadouros, fazendeiros, né? O que seria hoje a gente conhece como frigorífico, né? Bom, mas como ele ficou conhecido como tio Sam? O que aconteceu foi que Samuel Wilson era um tiozão, ele era uma pessoa legal. Então, existia uma piadinha entre os soldados. Quando eles recebiam o barril de carne, tinha uma estampa do governo americano, US, que é o que nós conhecemos, porque naquela época não era o SA ainda, era só US, que era United States, os Estados Unidos, né? Que foi aqui, eram 13 estados, né? A colônia que se uniu para formar os Estados Unidos. Então, quando era estampado US nos barris e eles mandavam, uncle em inglês é o tio nosso em português. Então, os soldados fizeram uma piadinha interna, chamando ele de Uncle Sam. E por acaso, essa piadinha, ela passou de boca em boca. Seria o popular meme de hoje, mas naquela época foi na palavra, porque um jornal local viu essa piadinha, essa coisa engraçada e publicou. Outro viu e assim foi se espalhando, o Uncle Sam, e rapidamente se espalhou. E o governo americano, muito inteligente, adotou isso para si, pois afinal temos que concordar que tio Sam tem uma pegada muito melhor do que simplesmente a gente falar o tesouro do governo federal dos Estados Unidos. Você concorda comigo ou não? Realmente é muito melhor, né? Bom, essa imagem ela ficou popularmente conhecida mais tarde, no ano de 1860 até 1871, porque nessa altura um desenhista chamado Thomas Nesta foi ele quem começou a desenhar o tio Sam, e mais pra frente um outro desenhista completou, fazendo aquele casaco tão popular conhecido com as listras e as estrelas da bandeira dos Estados Unidos. Esse que completou foi o James Montgomery. Então, assim, essa ilustração seria o futuro da nação, né? Porque na época as pessoas utilizavam o tio Sam para muitas e muitas campanhas diferentes. Até hoje você ainda reconhece ele, né? Inclusive essa cidade de Troy é a terra do tio Sam, porque é aqui que o tio Sam se estabeleceu e ele morreu, e a gente até foi no cemitério, você tá vendo imagens do cemitério que estão passando, da sepultura dele. Ele teve filhos, esposa, então
o Tio Sam virou uma, não diria uma lenda urbana, mas ele virou um herói e um símbolo do nacionalismo, do patriotismo do povo americano. O Tio Sam não foi a única tentativa do governo americano. Existiram mais duas tentativas. Existiam a Lady Columbia, que é a foto de uma mulher segurando uma tocha muito assemelhada com a Estátua da Liberdade. Então ela era utilizada. Vocês sabem que a Estátua da Liberdade foi dada aos Estados Unidos pela França, né? E ela foi utilizada como nos cartazes do governo. O governo tentou introduzir ela. Só que houve uma coisa. A Columbia Pictures, ela estava surgindo naquela época. Então a Columbia Pictures adotou a Lady Columbia como seu mascote, tanto que até hoje, quando começa um filme da Columbia Pictures, você pode ver a foto dela lá. Não é a mesma imagem, mas tem uma semelhança muito grande. E o governo americano não queria ter nenhuma conexão com nenhum tipo de empresa. Então, a Lady Columbia rapidamente foi tirada de todos os banners, os flyers, e você não encontra mais. Ela não é oficialmente nenhum tipo de referência ao governo americano. Ainda houve uma outra tentativa de um senhor sentado num barril com um charuto na mão. Ele era o Brother John. Era a materialização do capitalismo, porque foi nessa época que os Estados Unidos da América se tornou um país capitalista. Então, por que não utilizar o Brother John? Bom, o que aconteceu foi que houve até algumas campanhas em que apareciam Lady Columbia, Brother John e Tio Sam, mas rapidamente o Tio Sam tomou conta de tudo, principalmente porque ele era uma figura viva, ele era o Samuel Wilson, ele não era simplesmente um desenho. Então os outros ficaram no esquecimento e praticamente ninguém os conhece. E você conhece porque a gente está te informando aqui nesse canal. Em setembro de 1961, foi que Samuel Wilson foi oficialmente adotado pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos como o progenitor do símbolo da América. Demorou bastante, porque antes não era nada oficial. Eles utilizavam, mas não era oficial. Samuel Wilson morreu sem nunca saber a importância de seu legado deixado para todos, porque o Samuel Wilson morreu em 1854 com 88 anos. Isso 7 anos antes do governo reconhecê-lo oficialmente como um símbolo da América. Então ele morreu sem saber disso, gente. O que é irônico, né? Porque é um símbolo tão utilizado e até hoje ele não sabe que ele era o símbolo da América. Ele está enterrado aqui no cemitério Oakwood, em Troy, New York. E você tá vendo as imagens do túmulo dele aqui. Ele está enterrado ao lado de sua esposa, o que é muito interessante, né? E dos seus filhos amados também. Aqui é a cidade do Tio Sam, porque aqui ele viveu e aqui ele morreu. Mas quem foi Samuel Wilson? Eu vou te contar um pouquinho mais sobre Samuel Wilson. O Samuel Wilson, ele nasceu na cidade de Arlington, no estado de Massachusetts. E existe uma estátua em homenagem a ele nessa cidade, muito bonita e imponente. Porém, os seus pais, Eduardo e Lucy Wilson, eles se mudaram de Boston para o estado de New Hampshire. Eles eram uma das famílias muito tradicional da região, só não era uma família rica, gente. Ele era uma família de trabalhador, como qualquer uma outra família da época. Bom, quando o Samuel tinha 14 anos de idade, isso em 1781, ele nasceu em 1767. Quando ele tinha 14 anos, ele se alistou no serviço militar e ele era o responsável por cuidar do gado, consertar a cerca, abater os animais, embalar a carne e cuidar de tudo que era relacionado com a carne do gado. E isso era durante aquela guerra. Agora,
Quando foi em 1789, ele tinha 22 anos. Então, ele e o seu irmão mais velho, Ebenezer, de 27 anos, estavam procurando um local para se estabelecer, para criar família, criar raízes e crescer junto com o local. E como ele era um homem muito visionário, ele mudou-se para Troy, New York, que na época estava no comecinho. Então ele veio para cá e ele abriu o seu negócio de carne aqui. Por quê? Porque Troy, New York, vou passar umas imagens para vocês verem, gente, aqui. Troy, New York é uma cidade muito, mas muito pequena, com apenas 140 quilômetros quadrados. Tem uma população atualmente de 52 mil pessoas, só que nós estamos localizados nas margens do rio Hudson. É aquele mesmo rio, gente, que corta Manhattan, atravessa a Pensilvânia e sobe em direção à capital do estado, Albany. Troy é o último ponto aonde os navios cargueiros, aqueles grandes, eles podem atracar para fazer a distribuição de mercadoria. Então, o Samuel, como ele era uma pessoa muito visionária, ele sabia que era aqui que ele tinha que se estabelecer e crescer. E foi o que ele fez. Porque sendo aqui o porto, era daqui que tudo ia ser distribuído e para ele seria muito mais fácil escoar toda a sua produção de carne utilizando o rio Hudson, que até hoje é o último ponto. A partir daqui, em Troy, segue-se canal, segue o rio Saratoga, segue vários outros rios, mas eles não têm capacidade de comportar nenhum barco de carga. Claro, barcos pequenos, caiaque, muitas coisas podem ser utilizadas para recreação, até mesmo para transporte de pessoas, como tem vários turismo aqui, mas daqui para cima, subindo mais ao norte, é impossível um navio de carga passar. Então o Samuel, visionário como era, colocou seus pés aqui, fez raiz aqui e aqui ele construiu a sua vida. Porém, o Samuel Wilson, ele não foi só um açougueiro que abriu o primeiro frigorífico. O Samuel Wilson e seu irmão eram visionários e eles viram que a cidade crescia. Então, eles resolveram de aperfeiçoar uma receita que eles viram em algum outro lugar e trouxeram o primeiro tijolinho à vista, aqueles blocos de tijolinho marrom. Eles montaram uma olaria também, em parceria. Eles foram parceiros durante a vida toda, os dois. Eles eram irmãos, melhores amigos e sócios. E a sociedade funcionou, porque até hoje, nós estamos falando de mais de 200 anos, gente. Até hoje existem muitos e muitos prédios que foram construídos com os tijolos que eles produziram. Então, além de ele ser um homem inovador, muito simpático, muito cômico, ele era um visionário também, gente. O Samuel Wilson se casou com o seu amor de criança, de juventude. Ele se casou com a Beth e eles tiveram 3 filhos, sendo uma menina e 4 meninos. A Beth era do estado de New Hampshire, é um estado vizinho aqui do norte. Existe o New England, né, que é a Nova Inglaterra, que engloba alguns estados e que Nova York não está incluído. Então, ele se casou, trouxe ela para cá e eles construíram uma casa que foi conhecida como a Casa de Vidro, porque ele tinha muitas e muitas janelas para satisfazer o gosto de sua esposa. A sua casa foi demolida muitos anos depois de sua morte, pois ali tinha eles fizeram um projeto que iria passar uma estrada naquele local em Troy. Posteriormente, a prefeitura pegou essas terras e resolveu que ia construir um museu. E esse museu se arrasta por anos e anos, porque infelizmente até agora não foi construído, o terreno está vazio até hoje. Existe sim um museu aqui em Troy que tem uma coleção permanente do Samuel Wilson, o tio Sam. Eu posso até fazer um vídeo lá se vocês quiserem dar uma olhadinha. E existe a casa que ele morou por 6 anos em New Hampshire, que é um museu particular. O que acontece é que uma família comprou a casa e transformou-a em um museu, fazendo uma réplica de como era na época em que ele viveu lá. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que o tio Sam da América, ele foi um açougueiro,
ele foi um oleiro, né? Ele foi tudo aquilo que ele precisou ser para sobreviver. Ele trabalhou em órgão público, ele fiscalizou barris de carne, ele ajudou a construir estradas, ele foi uma pessoa muito trabalhadora, muito batalhadora e que é o símbolo dos Estados Unidos, pois aqui é a terra das oportunidades, mas sem coragem não existe oportunidade, sem trabalho não existe conquista, e foi esse o legado que ele deixou para todas as pessoas. A gente vai ficar com um pouquinho de imagem aqui do cemitério onde ele está enterrado. Aqui nesse cemitério de Oakwood, onde o Tio Sam está enterrado, ele não é o único enterrado aqui. Aqui existem vários personagens, várias celebridades e várias pessoas que ajudaram a construir esse país. Mas isso é história para outro vídeo e a gente volta a contar essa história. Existe um castelo, que você está vendo as imagens, né? Esse castelo, ele serve para realizar casamentos, funerais, batizados e é um crematório também. E ainda realizam-se muitos festivais, porque um pouco diferente do Brasil, aqui o cemitério é um local onde você vai para fazer caminhada, você leva seu cachorro para passear, você pode caminhar ao ar livre. Esse cemitério ele está aberto das 8 da manhã às 7 da noite, 7 dias por semana. Na parte mais histórica, a outra parte do lado de lá da rua, ela está aberta 24 horas. Você pode ir no horário que você quiser. Mas as imagens são muito bonitas e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e aprendeu quem é o Tio Sam, deixa um like nesse vídeo, compartilhe ele com alguém que você acha que vai gostar do conteúdo. E muito obrigada, a gente se vê em breve. Fica com um pouquinho aqui do cemitério para você ver a arquitetura da época.